Uma boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã que está em casa ou em outro ambiente. Que alegria poder estar falando com você. Nós estamos iniciando os pequenos grupos da ICG. E hoje o nosso pequeno grupo vai ser diferente. Hoje o nosso pequeno grupo será uma entrevista com a minha querida e amada irmã psicóloga Carmen Mendonça, e nós vamos fazer um bate-bola sobre esse atual momento que nós estamos vivendo, sobre essa situação que não apenas o Brasil, mas o mundo está enfrentando. Então, enquanto você está se arrumando aí na sala, algumas pessoas já estão entrando, eu estou aqui observando, enquanto você está chamando a sua família para acompanhar conosco, vamos fazer uma oração para que tudo possa transcorrer bem e Deus possa nos edificar através deste momento. Então, feche os seus olhos, por favor, e oremos ao nosso Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos ao Senhor que o Senhor Jesus possa nos abençoar, que o Senhor Jesus possa falar conosco nesse momento, que esse nosso bate-papo seja um momento de edificação, de transformação, de libertação, de cura, de restauração para todos aqueles que estão nos vendo. Guarda as nossas vidas, ó Pai, abençoe essa família, abençoe essa irmã, esse irmão que talvez estão aí em casa nos vendo agora e com um coração um pouco aflito, tomado pelo medo, pelo pânico. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Bem, Carmen, nós vamos iniciar com uma primeira pergunta, que é uma reflexão e uma diferenciação entre medo e pânico. Então nós gostaríamos que você pudesse iniciar fazendo essa distinção para esses irmãos que estão nos vendo agora sobre medo e pânico. Certo. Bom, boa noite, né, a todos. É um prazer poder estar aqui e contribuir um pouquinho, né, nesse momento de uma forma que é só a distância mesmo, né, para conseguir contribuir, mas estou feliz por poder estar aqui contribuindo de alguma forma. Espero ser útil e conseguir sanar dentro das minhas limitações as dúvidas que surgirem. Então, falando sobre medo, medo é uma das nossas emoções normais que todos nós temos, que é uma das emoções necessárias para a nossa sobrevivência. Então, ter medo nos faz termos cuidado, nos faz ficarmos atentos às situações. O pânico é um excesso de medo, é um medo exagerado e que envolve funções do nosso corpo que nos deixam em estado de alerta, como se tivéssemos numa situação de termos que sair correndo, termos que fugir da situação, porque não tem o que ser feito. Então, o pânico e o medo, se a gente falasse de contínuo, medo é natural, o pânico é quando eu perco o controle desse medo, é quando eu não sei o que fazer com a situação. E fisicamente falando, o que vai vir? Vão vir reações físicas desse pânico. Por quê? Se o medo existe para eu ficar em estado de alerta, para eu estar pronto para me defender de uma situação, então é natural que a gente tenha algumas funções fisiológicas para que esteja em estado de alerta. A pupila dilata, eu estou pronto para sair correndo, então meu coração acelera, né? Eu acabo todas as minhas funções fisiológicas que eu preciso para ter que fugir de uma situação, elas ficam ativadas. Numa situação de pânico, isso é descontroladamente. Eu não consigo me controlar com relação a isso. Então, uma crise de pânico, a pessoa chega a sentir que está tendo um ataque cardíaco. Por quê? Transpira muito, sudorese, né? A transpiração excessiva, a sudorese, a pupila dilata e vem o coração acelerado e a sensação de fuga
e às vezes paralisa. Eu não consigo colocar em prática o que eu teria que fazer, que era fugir. Então o pânico e a diferença é essa. Por exemplo, Carmen, ir no supermercado e comprar todos os papéis higiênicos que eu vejo na minha frente, porque o mundo vai acabar e amanhã, isso seria um estado de pânico ou medo? Não, esse seria um estado de pânico, porque eu estou criando uma situação, eu estou tendo uma atitude exagerada do meu medo. Então vamos comparar o que seria natural numa situação dessa, eu ter o bom senso de que eu tenho que fazer uma lista do que eu preciso comprar para eu evitar ficar indo ao supermercado toda hora, porque a minha chance de contágio é maior, e ter uma prévia. O nosso governo determinou 15 dias de quarentena. Então eu faço uma prévia de produtos que eu preciso por 15 dias. Então eu faço essas compras, considerando também, não só por uma questão do pânico, é a questão também de preocupar-se com o bem-estar do outro, porque aí eu posso gerar outros problemas sociais. A falta do papel higiênico, a falta do álcool em gel, a falta de todos os produtos que as pessoas correm atrás. Então, o pânico, ele gera essa insensatez. Então, para ser coerente, mas o que é eu ser negligente, ficar dentro de casa e faltar as coisas, e o que é eu ser exagerado? Essa percepção de, se são 15 dias de quarentena, então eu sei mais ou menos o que eu preciso, faço uma lista, olho realmente o que precisa. Tem coisas que eu nem vou precisar comprar. Ainda tem casa que vai durar por mais tempo. Então é assim que a gente começa a se organizar e ter esse equilíbrio, nem mais, nem menos. Perfeito. Então, Carmen, vamos trabalhar uma situação hipotética. A minha mãe está em pânico com essa situação, eu percebi porque a pupila dela dilatou, está transpirando. E qual é a recomendação que você dá quando a gente percebe alguém dentro de casa em estado de pânico? O que a pessoa deve proceder? Exatamente, alguém em crise de pânico, o que eu devo fazer se alguém está em crise de pânico? Então, nessa hora, a primeira coisa que a gente deve trabalhar é a respiração. A respiração mais prolongada, ela ajuda muito você voltar. A ventilação ajuda você voltar ao seu estado normal. Então, essa pessoa, a primeira coisa, calma. O que você está sentindo? Mas antes de fazer essa pergunta, porque ela vai começar a dizer o que está sentindo para você ter uma direção do como você vai ajudá-la. Mas antes de fazer essa pergunta, trabalhe com ela a respiração. Essa respiração é aquela respiração bem profunda, uma respiração que a gente busca lá embaixo. Então, a gente trabalha ali, vamos respirar fundo, é o primeiro passo. Quando essa pessoa conseguir respirar normalmente, aí a gente começa a ver por que você está sentindo isso, qual pensamento está na sua cabeça, porque vai ver, eu tô com medo de acontecer uma coisa muito ruim e tal. E trabalhar aquilo ali, dar dados de realidade para a pessoa. Esse dado de realidade é muito importante. São duas situações que podem nos dar uma crise de pânico. Uma situação que é real, iminente, naquele exato momento. Eu estou com medo de pegar o coronavírus porque entrou alguém aqui na minha casa agora e ele pode estar com o coronavírus. Então, eu tenho que saber lidar com essa pessoa que está acabando de ter uma crise de pânico. De que forma? Dando condições para ela imediata de como lidar com a situação. Calma, vamos para o quarto, a pessoa não vai se aproximar de você, orienta a pessoa a tirar a roupa, tomar um banho, usar todos os recursos que tem para se higienizar e tirar essa pessoa de perto. Então essa é uma situação de pânico que eu posso resolver ela imediatamente, mas antes disso eu tenho que acalmar essa pessoa. Tem a situação do pânico que é do medo iminente do que pode acontecer. Às vezes a pessoa está sentada no sofá, assistindo TV, vendo alguma notícia e vem, com isso vai ter um colapso na economia e às vezes o pai de família, como é que vai ser? Daqui 15 dias, eu não vou ter dinheiro, eu não estou trabalhando. Aí é uma situação que eu não tenho como resolver ela nesse exato momento. Então é a hora de dizer o seguinte,
Vamos viver o momento de cada vez. Vamos avaliar a nossa situação agora. Então, depois que você já tranquilizou com a respiração, que a pessoa está mais calma, tomou uma flor, agora vamos pensar. Hoje, a gente tem o suficiente para 15 dias? Temos. As coisas estão sob controle? Estão. A luz não vai ser cortada, porque a Enel já disse que não vai cortar. A água não vai ser cortada. Então, vamos trabalhar dentro da nossa realidade e tentar ter um bem-estar nesse momento. Então, são duas situações. É o pânico real ali da situação, que eu tenho medo que vai acontecer, e é esse medo iminente. Então, vamos trabalhar. Mas a crise do pânico em si é dessa forma. A gente usa muito isso com as crianças. Às vezes as crianças começam a ver muita informação e de repente elas podem entrar num estado de choque ali. A gente costuma usar uma expressão que todo psicólogo conhece, a gente usa uma brincadeirinha que é mais fácil para eles entenderem, que é o soprar, é o cheirar a flor e soprar a vela. Então a gente fala para eles, olha, vamos respirar bem fundo, olha, imagina você cheirando uma flor. Puxa, bem o ar, essa flor tá muito cheirosa. Agora, vamos soprar a vela do aniversário com toda a força. Então, é uma forma de você ensinar as crianças, idosos, pessoas mais, né, que tem alguma dificuldade também de compreensão, né, que a gente tem que pensar também nas pessoas que são intelectualmente deficientes, que não estão entendendo muito a situação. Então, para qualquer população tem uma dificuldade maior, a gente pode usar uma forma mais lúdica para orientar. Perfeito, Carmen. E aí é interessante porque é o seguinte, tem muita mãe e muito pai nos assistindo agora e tem muitas crianças. Obviamente, essa situação está mudando a nossa rotina. Então, aquela criança que acordava de manhã, ia para a escola, depois para o karatê, para o futebol, tem que ficar dentro de casa. Aí a televisão da mãe e o rádio fica ligado 24 horas nessa pandemia. Esse pânico transmite também para a criança e algumas crianças às vezes podem até começar a ter pesadelo, e não consegue dormir e fica desesperado. Como que o pai e a mãe devem ensinar a criança, transmitir para a criança do que está acontecendo, sem fugir da realidade, mas ao mesmo tempo sem assombrar? Né? Então, primeiro é importante a gente avaliar como é que está sendo a nossa rotina do adulto. Porque às vezes eu quero passar uma tranquilidade para o meu filho, eu faço toda uma programação bonitinha, entro na internet, vejo como conversar com meu filho sobre essa situação, acho palavras adequadas, tudo bonitinho. Aí sento, conto toda uma historinha para ele do que está acontecendo e ele entende. Mas o meu dia inteiro eu estou falando sobre isso, reclamando da condição em que eu estou de ficar dentro de casa com os filhos, lamentando por tudo e ouvindo notícias o tempo inteiro. Uma das dicas que a gente dá para crianças que são ansiosas, uma das técnicas que a gente usa na terapia cognitiva comportamental, é criar a hora da preocupação. Como é que funciona isso? A criança se preocupa o dia inteiro com um monte de coisas. Crianças ansiosas, né? Elas têm um medo iminente constantemente. Tudo para elas é mais complicado. E agora eu acho que é o momento da gente utilizar essa técnica para qualquer criança que está dentro de casa sem muito o que fazer. Então, o que a gente aconselha? Vamos criar a hora da preocupação. Quando vier a preocupação, que a criança fala, mãe, mas e se tal? Olha, a hora da preocupação, vamos marcar o horário. Então, a gente precisa criar o horário, a hora da preocupação, a gente precisa criar o horário de se ver noticiários uma vez por dia. Eleja um canal que é de sua confiança, um jornal que você gosta de ouvir, que dá as manchetes gerais do dia e passe a assistir esse jornal somente, sem ficar vendo informação o tempo inteiro. E o mais importante para as crianças, o que eu acredito hoje, eu ouvi muito isso no consultório antes de encerrar os meus atendimentos. E agora? O que eu vou fazer com esses meninos dentro de casa? Então, dá-se uma impressão de que as crianças estão sendo um peso para os pais. E aí entra uma questão que ajuda muito também, é um tipo de meditação que tem sido muito difundida também na psicoterapia, que é a atenção plena. É o Mindfulness, você pode procurar em inglês ou em português, você vai achar na internet algumas informações sobre isso. O que é a atenção plena? Nada mais é que
Viva esse momento plenamente. O que significa isso? Se você hoje, nesse exato momento, está com seu filho dentro de casa, tire o melhor proveito disso. Não lamente. É fácil entender isso porque a nossa natureza humana, ela é muito, muito direcionada para pensarmos no que falta, no que não temos. Quantas vezes a gente levantou cedo, desejando não ter que ir trabalhar e poder ficar de boa com os nossos filhos, organizando o nosso tempo, sem preocupação de que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, porque tem que tomar banho, tem que arrumar para a escola, tem que levar para a escola, tem que voltar, tem que almoçar, tem hora para voltar. E aí, de repente, a gente tem essa oportunidade de criar uma rotina mais amena, não tão intensa, não tão exigente da gente e dos filhos. E aí, de repente, a gente se vê criando essa rotina dentro de casa. Porque eu ouvi falar que tem que assistir videoaula, que tem que estudar, que tem que fazer isso, tem que fazer o que não fazia, tem que fazer exercício físico, tem que... Vamos ver qual é a sua realidade, qual que é a minha realidade. Eu sou uma pessoa ativa, que faço atividade física todos os dias, eu vou manter isso. Mas se eu não faço... tem que assistir aulas, eu tenho que assistir videoaulas porque eu tenho que aproveitar, eu tenho que ficar atenta, antenado, mas às vezes isso vai te gerar mais ansiedade, não é o seu hábito. Então, a rotina do dia ajuda muito a criança a ficar mais tranquila. O que a gente aconselha? Que as atividades que a criança tem muita escola, né? Eu acredito que a maioria está passando tarefas, está passando videoaulas, atividades para serem feitas. A gente aconselha que a rotina seja de manhã, essa rotina mais exigente, então que os pais procurem também fazer os trabalhos deles, que eles têm que fazer em casa, quem está de home office, fazer também naquele momento. Então, se é cuidar da casa, a criança está fazendo a tarefa, cria aquele momento ali de obrigações. E todo mundo está nas obrigações. Depois cria-se um momento de lazer. E vamos tirar esse tempo para fazer aquilo que você sempre sonhou em fazer com seu filho e você dizia não ter tempo. Mas é aquilo que você gosta, que seu filho gosta. Procure saber dele. Não é pegar na internet todas as brincadeiras que ensinaram. Às vezes são coisas que nem é da nossa realidade. Não faz parte da nossa cultura. A criança vai achar muito chato. Então é importante sentar. Vamos escolher aqui na internet uma brincadeira legal que é nova? Vamos aprender algo novo? Ou vamos ensinar? Hoje eu vou te ensinar uma brincadeira de quando eu era criança. Não vou dizer aqui quais brincadeiras, porque as brincadeiras que eu tinha são diferentes da que você tem, da sua realidade. Mas é um momento, é uma oportunidade de você ensinar. E sempre que a criança vier com essa preocupação, isso serve para o idoso também. Vamos criar a hora da preocupação. Essa hora da preocupação eu aconselho que seja no momento do nosso culto doméstico. Por quê? Porque aquele momento ali que a criança fala tudo que está sentindo, que a gente ora e a gente coloca na presença de Deus para nos trazer paz, nos trazer tranquilidade, né? Porque nesse momento é fundamental a nossa fé, porque a ansiedade, todos os versículos que nos falam sobre a ansiedade, a gente não lembra deles quando a gente está numa festa, fazendo uma comemoração, porque a gente está adorando viver aquela situação. Colocar em prática o que Deus nos ensina, o que a Bíblia nos passa sobre os momentos difíceis, é para os momentos difíceis. E ensinar os nossos filhos na hora da oração, ter a hora da preocupação, vai nos ajudar também a ensinar os nossos filhos a serem resilientes, aprender a administrar um problema. E na hora da preocupação com eles, quando vierem as preocupações que são iminentes de agora, tentem sanar junto com eles, e as que são para o futuro, utilizarem do nosso aprendizado bíblico. Meu filho, agora não é o momento de preocupar com isso. Hoje nós temos uma preocupação específica, que é o dia de hoje, daqui a um mês. E aí eu vejo algumas crianças, eu estou fazendo atendimentos online, então atendo adolescentes, adultos, eu vejo alguns adolescentes preocupados. Mas é muita tarefa, não estou conseguindo colocar em dia, como é que vai ser? Eles estão falando que não vai repor e está todo mundo muito preocupado. Não se preocupe, as escolas vão achar a melhor forma. Vamos sentar, vamos se organizar e vamos ver o que foi produtivo, o que as pessoas, as crianças aprenderam. O que não aprendeu, nós vamos achar uma solução. Não achamos uma solução de ter aulas, videoaulas e tarefas e listas nesse momento em que estamos isolados? Então, vamos achar outra solução para resolver os problemas que esse isolamento,
que essa necessidade de estarmos só vão trazer lá na frente. Carmen, eu ouvi essa semana algo muito interessante, dizendo que quem diria que o BBB fosse o lugar mais seguro do Brasil. Mas trazendo para essa realidade, a rotina das famílias mudaram, então tá lá marido e mulher 24 horas por dia, e o que mais tem hoje em WhatsApp e no Facebook são tirinhas do que o marido procura fazer, ou o que a mulher procura fazer, um querendo incomodar o outro, ou... enfim. A pergunta é, já que mudou essa rotina, como desenvolver um comportamento para evitar esse estresse do dia a dia? Quer dizer, tá todo mundo num espaço só, então você não tem mais aquela noção do espaço individual ou privado de cada um. Então, como seria tentar evitar esse estresse por estar o tempo todo junto? Respeitar o espaço. É difícil, né? Mas às vezes cria-se uma ideia, uma fantasia de que agora eu vou ter a pessoa do meu lado e a gente vai poder fazer tudo junto. E aí é o grande problema, porque envolve o que? Individualidade. Eu acho que são dois extremos. A preocupação, às vezes, das pessoas não estarem nem aí um para o outro e irem para as mídias sociais e cada um no seu celular, no seu cuidando da sua vida ali online e não tá nem aí para o outro. Então a pessoa se sente só, embora esteja todo mundo dentro de casa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acredito que eu me preocupo muito mais com essa situação, porque tem muita gente, cada um no seu quarto, cada um vivendo a sua vida dentro do mesmo ambiente. E em decorrência disso, no dia a dia, as pessoas vivendo dessa forma não estão sabendo como conviver uma com as outras. E a forma de conviver é: pergunte como você quer, como eu posso te ajudar, como a gente pode ficar melhor. Essa ideia de criar as rotinas nos mesmos horários já ajuda. Então, chega um momento em que cada um vai fazer suas responsabilidades. Quem tem que cuidar da casa, quem tem que fazer algum trabalho no computador, quem tem que pôr alguma coisa em dia, as tarefas das crianças. Depois que passou esse momento, a gente deve criar um momento também da liberdade de cada um fazer o que quiser. Não significa que tem que ficar todo mundo junto, fazendo a mesma coisa, assistindo a mesma série, assistindo. Então, é importante que tenha essa liberdade. E também ter o momento de estarem juntos. Mas o que é mais importante é respeitar a individualidade do outro. Isso acontece com acordo. Tudo que é combinado funciona. Sentem, estabeleçam uma estratégia. Tem pessoas que são mais reservadas, que não querem ficar o tempo todo juntas. Tem pessoas que querem estar muito juntas. E se esses estão na mesma casa, eles vão ter conflitos. Então, estabeleça estratégias. E converse sobre o que incomoda. A EDR, né, discutir relação, infelizmente, a gente não sabe o que calado quer. Então, se está incomodando, se a rotina do jeito que está sendo, está ficando muito... tem que fazer tudo junto, você está cobrando demais, o tempo inteiro você quer que eu esteja junto, eu quero ter meu momento. Ou então o contrário, né? Você não fica com a gente, você fica isolado. Então, busque esse equilíbrio, e esse equilíbrio só vai vir com um diálogo, com uma conversa do que realmente é bom para a família. Lembra do horário lá da preocupação, do culto do lar? Então, esse é o momento da gente fazer alguns ajustes para como pode funcionar melhor para o outro dia. Maravilha. Uma outra pergunta, Carmen, é o seguinte: algumas doenças psicossomáticas e algumas situações emocionais como depressão, angústias, geralmente uma das recomendações para que a pessoa possa se livrar é falar para a pessoa: olha, saia de casa, vai ver o sol, vai colocar o pé no chão, vai se sociabilizar. E agora, como psicóloga, você pega um paciente ou pega alguém numa situação que está dramática, ao mesmo tempo você não pode falar para ela sair, para ela se encontrar com outras pessoas. Então, essa pessoa que talvez esteja nos vendo agora, que vem atravessando um momento dramático de depressão ou de angústia,
que a gente pode orientá-la para ajudá-la nessa circunstância? Bom, a primeira questão é a gente ter conhecimento do que eu gosto de fazer. Então a gente lista o que eu gosto de fazer. Eu gosto de sair, eu gosto de ir ao parque, eu gosto de ler, eu gosto de assistir filmes. Então aí a gente vai selecionar dentro daquilo que a pessoa gosta quais são as situações que podem realmente ser colocadas em prática. Agora, tem outras formas de você se socializar. Às vezes tem aquela pessoa que adora conversar com a amiga, que achava bom ir para a igreja porque conversava com a fulana, porque sempre punha a conversa em dia, né? Tem igrejas que têm os trabalhos dos idosos que se reúnem. O que a gente aconselha é que vocês façam conversas online. Liga, faz uma chamada de vídeo, vamos conversar. Olha aqui, eu tô fazendo um biscoito, olha aqui o que eu tô fazendo, aquele biscoito que você adora. Vamos ver, vamos conversar. Você tá aprendendo tricô, crochê com alguém, liga pra pessoa por vídeo e fala, me ensina aqui esse ponto, o que eu tô fazendo. Buscar fazer esse contato social de forma virtual. Agora, para isso, a gente vai contar com a ajuda de outras pessoas. Porque quem está adoecido, que está angustiado, que está depressivo, ele não vai ter essas ideias. Ele precisa que alguém tire ele disso. Ele precisa que alguém sugira, que alguém oriente, né? Então, aquela pessoa, aquele cuidador, quem está cuidando dessa pessoa, precisa orientar nesse sentido. Então, na verdade, essa questão do que se fazer quando está com depressão, com a angústia e tudo, está muito associado a uma desesperança. Então, depressão, desesperança. Uma ideia de futuro incerto. E agora isso está muito, muito iminente. Então, por isso que a gente precisa trabalhar bem com essas pessoas que já têm uma predisposição. Estejam atentos aos comportamentos dessas pessoas. Qual é a ideia? Coisas que ele já conseguia fazer, mesmo com depressão, fazendo tratamento, ele já conseguia fazer, ele começa a desanimar, ele começa a não querer sair da cama, ele começa a não querer fazer algumas coisas. Então, crie situações. E se tem algo que essa pessoa faça muito bem em casa, ponha ela para fazer. Então, às vezes, a pessoa adora cozinhar, tem um prato que a família gosta demais que ela faça, cria situações para ela fazer, para ela se sentir útil, para ela tentar se distrair dentro daquilo que é dela. Não adianta a gente querer pegar as ideiazinhas que tem lá, as formatadinhas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque não vai funcionar para ela. É tentar tirar ela dessa desesperança. Perfeito, Carmen. E aí esse recado, ele aplica-se também e vale principalmente para os idosos que talvez nesse momento estamos vivendo, seja o alvo da maior preocupação, tanto pelo Ministério da Saúde, o nosso ministro da Saúde, por exemplo, gravou um vídeo falando, olha, você filho vai cuidar do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Então, essa pessoa que tem essa responsabilidade de cuidar do pai, da mãe ou de uma pessoa idosa, redobrar essa atenção para que não caia nesse quadro, né? Tem uma situação que a gente tem que estar atento com o idoso, porque nós temos duas populações de idosos. Nós temos o idoso ativo, é aquele que sai para ir para a feira, é que compra as coisas, é aquele que compra a verdura fresquinha, que faz questão de comprar tudo, e esse idoso ele vai ficar muito, muito deprimido. Ele vai sofrer muito, ele vai ficar muito, acho que não é deprimido, decepcionado com a situação. Porque o que dava prazer para ele, até por já ser aposentado, era servir a família fazendo coisas que a família não tem tempo de ir à feira, não tem tempo de ir ao supermercado, ele adora ir lá na promoção, pegar as coisas que estão baratas, comprar, e ele vai ser privado disso. Então, a orientação que a gente dá é a seguinte: a pessoa que vai ficar responsável pelas compras, ela vai começar a fazer com que ele participe disso. Faça uma chamada de vídeo do supermercado. Pai, mãe, olha, eu tô aqui comprando as verduras. Que jeito é mesmo que você gosta? Como é que você escolhe isso? Como é que você escolhe aquilo? Me ajuda aqui. Para ele continuar se sentindo útil.
E para as pessoas, esse é né, o grupo de idosos que ainda são ativos, que conseguem, né, que saem muito. Para as pessoas que estão acamadas, para o idoso que está acamado, às vezes a gente corre de achar assim, não precisa dar informação nenhuma, não precisa dizer nada, porque para ele tanto faz, ele já está dentro de casa mesmo, ele já está aqui trancado, mas ele está vendo a movimentação das coisas acontecendo, coisa que não acontecia, era todo mundo dentro de casa, agora está todo mundo. Então, a informação tem que ser dada, até porque ele vai parar de receber visitas, aí ele começa a achar que ele está sendo abandonado pelo filho. Então, cuidado para ligar. Então, senta, aquela pessoa de mais confiança dele, senta com ele, explica a situação do que está acontecendo, que é o momento, que é um vírus, que quanto menos contato, mais rápido passa o problema. E com isso, orientá-lo nesse sentido. Mas as pessoas que estão distantes, liguem, façam chamadas de vídeo para que eles vejam você, né? Para os filhos que não podem ver. Eu estou com a minha mãe que mora aqui na cidade, já tem 15 dias que eu não a vejo. Eu grupo de risco, ela grupo de risco, então as duas não podem chegar perto. Mas a gente está sempre se falando por vídeo, perguntando como é que tá. Oriente o idoso na situação, mas com aquele mesmo cuidado do início que eu disse. Cuidado com as conversas paralelas em casa. Eu vou lá, tranquilizo, digo uma coisa bem tranquila, mas fico catastrofizando o dia inteiro, lamentando, reclamando, preocupado, assustada. E aí isso vai valer muito mais, tanto para as crianças quanto para o idoso, essa movimentação inadequada nossa. Bem, nós temos outras perguntas aqui, mas o nosso tempo está acabando e eu vou fazer uma última pergunta. Logo após, vou fazer uma leitura breve de um texto bíblico e fazermos uma oração para encerrarmos então esse nosso bate-bola. Mas, Carmen, a pergunta seria o seguinte: acaba que muitas pessoas estão vivendo como se esse fosse um apocalipse. E esse é um dos dilemas da alma humana. Para essa pessoa, por exemplo, que acredita, e se o mundo acabar amanhã, o que eu faço hoje? Como eu deixo de viver? Ou se você soubesse que você iria morrer amanhã, como você viveria? Qual é o conselho que você daria para uma pessoa que está angustiada com a percepção de que o mundo vai acabar? Então, atenção plena. Viva intensamente esse dia hoje. Se hoje o que me permitem fazer é tomar um bom café da manhã com a minha família, eu vou tomar um bom café da manhã com a minha família. Se me permitem comer aquela lasanha maravilhosa com a minha família, eu vou comer uma lasanha maravilhosa com a minha família. E se eu tenho algumas coisas para ser tratada, é o momento de conversar, né? Tratar os conflitos, né? Pode ser uma dica boa. Porque quanto ao mundo acabar amanhã ou não, isso não pertence a nós, essa informação. Mas viver bem até enquanto o mundo existir, essa é uma responsabilidade nossa cristã, né? E busquem em Deus a sabedoria, gente. Ó, o Espírito Santo de Deus faz o que a gente não dá conta. Amém. Martinho Lutero dizia o seguinte: viva como se Cristo morreu ontem, ressuscitou hoje e voltará amanhã. Ótima dica. Então, não há pânico, não há medo para aquele que crê em Jesus, para aquele que confia no Senhor Jesus. E eu quero deixar um texto bíblico para você que está nos acompanhando agora, o texto bíblico de Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, também justificou, e os que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, à vista de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora preste atenção, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, o coronavírus, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou a espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, altura, profundidade, alguma criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Porque em todas as coisas somos mais do que vencedores. Amém. Vai passar, meu irmão. Vai passar. Então, calma. Como a Carmen disse hoje, respira fundo, tranquilo, sem estresse. Mantenha a sua fé firme na âncora da nossa esperança, que é Jesus. Porque vai passar. Deus é por nós, Deus é conosco e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Feche os seus olhos aí, nós vamos orar, que no próximo domingo nós temos um encontro marcado às 9 horas da manhã. Eu estarei trazendo uma meditação, estudo bíblico do livro de Ezequiel, e à noite, 7 horas da noite, o nosso culto online. Quero orar por você, pela sua família, pela sua vida, lembrando que todo dia, meio-dia, nós estamos orando também juntos nesse lugar que é a oração. Senhor, nós agora levantamos um clamor a Ti, meu Pai, pela situação do Brasil e do mundo, por essa pandemia. Pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue a abençoar os profissionais da saúde que tanto têm se empenhado para a diminuição desse mal. Guarda as famílias, guarda cada casa, guarda essa vida que está nos vendo agora e que a gente não tem a menor noção até mesmo de onde quer que ela esteja, se ela está nos vendo do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, não importa, mas eu sei que o Teu Espírito Santo pode agora tocar nela. Guarda esse coração, meu Deus, abençoa-o, tire de nós toda e qualquer angústia que esteja sufocando a nossa alma e que a esperança do Senhor nos renove para o louvor do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, um beijão e até a próxima. E fique em casa. Não sai de casa, álcool gel.